Se liga aí que tá começando mais um DR pra você. Eu sou a pastora Vanessa. E eu sou o pastor Eduardo. E a gente hoje está aqui para falar sobre comunicação. Hã? Comunicação é um negócio tão complicado no relacionamento que a gente pensa que é o sexo o ponto auge do número de divórcios que acontece hoje, mas não é. O problema está na comunicação, na maneira com que os casais têm comunicado, têm recebido do outro a informação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e nada melhor do que a Vanessa, especialista em comunicação, para falar com você. E o que o Dudu também, especialista em comunicação, para falar para você. A gente entendeu que comunicação tem... Essa foi muito sem graça. Essa foi muito sem graça. Então, gente, o que comunicação tem a ver com relacionamento? Na verdade, tudo. Comunicação é relacionamento. Então, se você não consegue se comunicar, você não consegue se relacionar. E no relacionamento entre marido e mulher, namorado e namorada, tem tudo a ver você se comunicar muito bem, porque na verdade o relacionamento vai depender dessa comunicação. Mas eu vou fazer uma pergunta, o que é comunicação, Vanessa? Comunicação não é só falar, né? Comunicação significa tornar comum. Então, um assunto que está na minha cabeça, na minha mente, que eu sei ele claramente, às vezes para o outro não está tão claro assim. E comunicar é deixar claro aquilo que eu estou pensando para o outro. Muitas vezes você acha que deixou claro. Então, você acha que está se comunicando, mas na verdade você só falou e não se comunicou. E o comunicador eficaz é aquele que faz a mensagem original chegar na íntegra para quem está ouvindo, para o espectador. Então, existe um emissor da mensagem, existe a mensagem e existe a pessoa que recebe a mensagem. Só que no meio desse caminho, existe alguma coisa que se chama ruído. E são esses ruídos que têm atrapalhado os relacionamentos hoje. Na verdade, hoje em dia, nos estudos mais modernos sobre comunicação, fala-se entre interlocutores. Isso. Porque são duas pessoas, dois personagens que estão conversando o tempo todo. Porque posso eu só estar falando, mas o Eduardo ainda assim comunica comigo, olhando para mim, fazendo cara feia, Quer dizer, mostrando então, que não entendeu. Não sei se vocês perceberam, mas existe a forma de falar, mas também existe a forma de receber o que foi falado. Isso. Então, por isso que existem duas pessoas, é uma via de mão dupla, você está sempre indo, mas a mensagem tem que voltar, é o feedback, o retorno da mensagem. Isso. E aí, para a gente falar, é importante a gente entender que apenas 7%, isso mesmo, 7% da nossa comunicação é pela nossa fala, é aquilo que a gente está falando. Então, o conteúdo da nossa fala. Os outros 93% é responsável pela nossa linguagem não verbal, que é o quê? O nosso tom de voz, o nosso gestual, a altura da nossa voz, o volume da nossa voz, se a gente está falando alto, se a gente está falando baixo. A nossa expressão facial, a nossa articulação, tudo isso vai contribuir para esses 93%. E é por isso que a gente fala para a gente tomar cuidado com esses relacionamentos modernos, com o WhatsApp e essa comunicação virtual, porque geralmente na comunicação virtual a gente não tem sentimento. A gente manda uma mensagem, a gente não sabe como a outra pessoa tá lá para receber essa mensagem. Ou o momento que ela recebeu, né? Porque uma coisa é o lugar que você está, o ambiente também, ele é responsável pela forma que você vai reagir a essa mensagem. Então, às vezes você dá uma notícia muito alegre e a pessoa está num ambiente de trabalho que ela não pode manifestar a alegria naquele momento. Então, ela não vai responder com tanta animação, como se ela estivesse presente no lugar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa não respondeu do jeito que você esperava, não é porque ela não te ama, nem gosta de você, mas é porque o momento não era próprio para aquele retorno que ela tinha que te dar, né? Quem nunca ligou pro namorado ou pro marido, e as mulheres vão me entender, viu, mulheres? Quem nunca ligou para eles no momento que eles estão trabalhando e você liga toda melosa para fazer uma declaração de amor e aí de repente você recebe uma resposta toda seca lá do outro lado. É lógico que o rapaz está na frente do chefe, ou então está num momento complicado, está resolvendo o problema e não tem tempo de falar assim: amorzinho da minha vida, eu te amo também. Não vai acontecer desse jeito. A Vanessa sabe que ela casou com
porta. E ela casou com isso e ela teve que aprender que existe a hora certa de falar as coisas comigo. E eu também, não é que eu não possa mudar, eu mudei muito. Mas a gente tem que entender que a pessoa tem um momento dela de receber a informação. Então não é qualquer coisa que você vai falar em qualquer lugar. Gente, quando a gente começou a namorar, a gente teve que ajustar bastante a nossa comunicação. Porque Eduardo tem esse jeito mais ríspido de falar, mais direto. E eu sou toda melosa, né? Tickle, tickle. No, 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 no. Stop it. Então, quando eu falava alguma coisa com o Eduardo me respondia desse jeito, que é dele, que não é porque ele tá sendo rude ou grosso, é dele, é da personalidade dele. Aí eu chorava, sempre chorava. E por isso tem muitas mulheres que casam e se sentem sozinhas dentro de casa. Porque às vezes o marido, ele não tem um diálogo, ele tem um monólogo. A mulher fala com ela mesma, porque ele não responde. Ele está lá jogando videogame, está lá assistindo televisão e não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. E a mulher precisa aprender a entrar nesse universo, tirar o homem dele para poder ter um diálogo de qualidade. E geralmente a mulher não quer esperar o tempo para isso, ela quer que ele ouça ela naquela hora que ela tá precisando falar. Quando a gente era recém-casado, o Eduardo chegava dentro de casa e eu já ia falando algumas coisas para ele, já ia enchendo a cabeça dele de problema, de coisas que tinham acontecido no dia, e aí a gente fez esse acordo para evitar problemas, porque uma coisa que é muito importante é você saber a hora certa de falar, viu, mulher? Principalmente nós mulheres, temos que ser sábias no falar, porque geralmente a gente tem que falar realmente aquilo que a gente está pensando, mas tu tem o momento certo e a hora certa para ser dita. E eu vou acrescentar mais o momento certo, a hora certa e o tom correto e o lugar correto. Porque tem coisa que a gente pensa que está falando na hora certa, do jeito certo, mas está no lugar errado. O casal tem costume de discutir algumas coisas que é normal, natural. Só que tem lugares que você não pode discutir na frente das pessoas, você tem que levar para um ambiente de casa, onde vocês dois sabem o que está acontecendo e ninguém de fora é obrigado a participar desse momento. Né? Que ter a discussão não é o problema. Até porque geralmente a mulher vai falar e o homem se sente até mal da mulher falar algumas coisas na frente de todo mundo e vice-versa também, né? O homem vai falar e a mulher se sente constrangida de ter falado aquilo na frente de todo mundo, né? Verdade. Então, você que é solteiro, você que tem dificuldade de se comunicar dentro de casa, né, e quer um dia se relacionar com alguém, pretende se relacionar com alguém, está na hora de você começar a pensar como você tem conduzido esse tipo de comunicação. Sabe por quê? Senão lá na frente, quando você estiver com alguém, você vai se isolar no seu mundo, vai fechar a portinha, vai ficar isolado e não vai fluir aquele relacionamento. Então vocês têm que aprender, né, assim como a gente eu tive que aprender, a colocar as coisas no lugar certo. Tem gente que acha que não vai ter problema de comunicação se não se comunicar, se ficar calado, se fechar. E, na verdade, esse é um problema de comunicação também. Porque a gente tem que expor os nossos sentimentos, tem que falar daquilo que a gente não está gostando para que aquilo seja resolvido. Às vezes você está insatisfeito com uma coisa que para o outro vai ser muito fácil mudar. Mas enquanto você não fala, ele não vai saber e aí você vai ficar triste. Então a gente tem que expor os nossos sentimentos, falar sim, mas falar sempre da forma correta. E com cuidado. Lá em Tiago 3 fala que a língua é um dos órgãos menores do corpo, né? E ela é capaz de compara a língua com um leme de um navio que conduz o navio pelo mar de uma forma tão certeira. E assim a língua, ela é capaz de te levar para o buraco, mas ela é capaz de te levantar também. Então toma cuidado com o que você tem falado, refreia a sua língua, pensa antes de falar. O mais legal da comunicação é você pensar o que você está querendo comunicar para o outro, para que ele receba da melhor forma e para que a gente continue se relacionando bem. E o programa de hoje foi sobre comunicação e nada melhor do que a gente bater um papo com o querido casal Giovanna e a Camila que estão nos esperando ali. Gente, para começar o nosso bate-papo com esse casal top aqui, a gente queria perguntar para eles, na verdade, como é que foi essa parte da comunicação no relacionamento de vocês? Vocês tiveram alguma dificuldade, teve algum bloqueio ou teve algum incentivo da família, influência da família? Como é que foi essa história? E no início do nosso relacionamento nós tivemos muita dificuldade porque o Giovanni ele é muito fechado e eu sempre quero expor todos os problemas. E ele às vezes ele ficava calado e isso se arrastava e a gente sempre aprendeu que é bom não levar o problema para a cama, então a gente sempre teve esse atrito no início. A nossa dificuldade foi essa. Mas vou fazer uma pergunta pro Giovanni aqui. Giovanni, você ficava calado para evitar o conflito? Porque muitas vezes o homem faz isso. O homem fica calado para evitar um conflito maior. Porque você achava que podia virar motivo de discussão. Então já aconteceu isso? Já acontecia bastante.
Eu, particularmente, eu gosto de discutir o menos possível. Eu gosto de discussão que ela vai chegar numa solução rápida. Às vezes eu preferia não falar nada pelo fato dela prolongar demais essa discussão. E isso pra mulher é péssimo, né, Camila? Quando o homem se cala e a mulher quer falar. Porque as mulheres resolvem um problema falando. E os homens resolvem os problemas ficando calados. Mas como você se sente nessa questão assim do homem ficar mais calado? Pra você é difícil se segurar e saber o momento certo de falar e como falar? Isso, porque no início eu ficava bem nervosa, sabe? Com ele eu ficava muito elétrica, querendo que ele falasse na hora. E às vezes ele esperava um pouco a gente acalmar os ânimos pra falar. E com isso me amadureceu também no sentido assim, de esperar o momento certo de falar. Porque eu acho que isso é importante. Porque se a gente estiver muito aflorado, às vezes a nossa comunicação não vai sair da forma que deveria. Então isso me moldou e a gente tem que ser alinhado nesse sentido. Então é isso aí. A gente vai ficar por aqui, né? Sei que o papo aqui poderia render mais, mas semana que vem tem mais, né? E a gente espera por vocês. E a gente está ficando por aqui com o nosso DR, mas semana que vem tem mais. E se você está nos assistindo pelo YouTube, dá um like, faz um comentário e a gente te espera também nos cultos da nossa Juventude Lagoinha. No culto de sábado, às 19h30 no templo e no culto Quarta Up, às 20 horas na capela. Errou! Vamos aprender sobre relacionamento e a gente se vê lá. Deus abençoe!